Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Pai eterno, Pai querido, Pai de amor, de bondade, de misericórdia, nós temos, ó Deus amado, nas nossas mãos a Tua palavra, Pai. A Tua palavra que é rocha, onde nós podemos nos firmar. A Tua palavra que é escudo, que pode nos proteger, nos defender. A Tua palavra que é espada e pode, ó Pai, destruir, ó Deus, totalmente os nossos adversários. Por isso, Pai, nós queremos nos entregar nas Tuas mãos neste momento, e que nós estaremos meditando na Tua palavra, para que ela penetre os nossos corações, e que nós possamos usar, ó Pai, de tudo aquilo que a Tua palavra é em si mesma. E assim, sejamos blindados dia após dia no Teu poder. Sejamos blindados dia após dia na Tua presença. Sejamos, ó Deus Todo-Poderoso, fortalecidos e edificados, Pai, para crescermos em estatura e em graça diante do Senhor, Pai. Nós oramos e nos entregamos nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar. Eu continuamente tenho observado a preocupação do cristão com a luta, com a afronta do adversário. As pessoas se preocupam porque alguém se levantou contra elas, uma pessoa invejosa, uma pessoa maldosa, um macumbeiro, uma pessoa que está intentando mal. Como se fosse surpresa. Quando eu me surpreendo com os levantes do inferno contra a minha vida, é porque eu não conheço a palavra. Amém? Somente a falta de conhecimento pode me deixar surpresa com o adversário. Às vezes eu escuto pessoas falando: tem que ler tal livro, tem que ver, escutar o testemunho de fulano de tal, porque fulano de tal era da macumba, fulano de tal era do candomblé, e eles era da maçonaria, e eles vão te dizer o que o diabo faz lá. Eu não preciso saber o que o diabo faz através de experiências. Eu até escuto, às vezes eu escuto alguma coisa, já li algum livro, mas não me diz nada que a Bíblia já não tenha dito. Olha essa passagem, a Bíblia diz que o diabo, nosso adversário. Então eu sei que eu tenho um adversário, ponto. Quem ele vai usar e como ele vai usar, não vai fazer diferença. Ele é o meu adversário, o diabo. Não é minha vizinha, não é meu colega de trabalho, não é o parente dentro de casa, não é o parente de longe. Não são, não é o bandido que está à espreita na rua para te assaltar, para te matar. O teu adversário é o diabo. A Bíblia deixa isso bem claro. O diabo, vosso adversário, ele anda em derredor, porque ao redor estão os anjos. Os anjos acampam ao redor daqueles que o temem. Então ele não pode chegar tão perto assim. Ele anda ao nosso derredor, bramando como um leão e buscando a quem possa tragar. Eu estava pesquisando, já tinha ouvido isso em séries que falam sobre animais, mas hoje eu estava dando uma relida. O alcance do rugir de um leão vai de 8 a 10 quilômetros. Pensa o que é isso. 10 quilômetros é daqui aonde? Daqui no shopping é 5 quilômetros, não é isso? Pensa 2 vezes e volta lá no shopping. 10 quilômetros é muita coisa. Você pensa o leão rugir aqui e ouvir nitidamente ali no shopping. Metrô Vila Prudente. Gente, é longe daqui lá. A gente leva de carro 20 minutos. Imagina que o leão vai rugir e pode ser ouvido até lá. Claro que lá vai estar um pouco mais fraco. Agora, se eu penso o seguinte: se ele, quando eu estava meditando sobre isso, eu pensei o seguinte: se ele é ouvido a essa distância, imagina quem está a 1 quilômetro dele. Imagina quem está a alguns metros dele. O que acontece quando ele ruge? Pavor? Por que o leão é
se existem animais mais fortes do que ele. Uma das coisas é o rugir. Porque quando ele rugiu, é tão forte, é tão estrondoso, tem cordas vocais especiais para isso, com uma camada especial de gordura para produzir esse som rouco, esse som grave que ele tem. E quando ele ruge, os animais se espantam com o barulho. Ainda que ele é feroz, ainda que ele não larga atrás da caça, mas só o rugir dele já impõe medo, já afasta os adversários, já intimida as vítimas. Assim é o adversário, assim é o diabo. E uma outra coisa que me veio à mente: o ruído, quando você se assombra com um ruído muito grande, você perde o teu eixo, você perde o teu senso. Se você escutar um barulho muito grande, você fica sem saber como reagir. Até você entender da onde está vindo o ruído e o que você pode fazer, como se aprender, você não sabe. Você não tem noção. O ruído é ruído. Quando é muito forte, já aconteceu de eu estar no lugar onde houve uma explosão e eu não sabia para onde ir. Eu fiquei ali parado um tempo até cair a ficha e não consegui parar. A saída é essa. Deixa eu procurar a saída. E quando eu fui saindo, eu vi que todo mundo ali, aquele caos, alguns ficavam rodando para lá e para cá, não sabia sair. Teve gente que teve que ser pego pela mão para sair, a saída estava ali. O fluxo estava todo indo por ali e tinha gente que estava parado assim, rodando, porque não sabia para onde ir. A pessoa desatinou com o barulho da explosão, que foi muito grande. Foi um duto de gás que explodiu, né? Explodiu a 4 metros de onde a gente estava, imagina, né? Teve gente que ficou surda. Foi uma coisa muito grande. Então, você fica sem direção. E é isso que o diabo está procurando fazer na nossa vida. Eu já tive a sensação uma vez, eu fui operar numa casa que era... eu e o pastor Alcântara fomos em várias casas, pessoas endemoniadas e com manifestações dentro do lar, que é o que as pessoas chamam de casa mal assombrada. E eu me lembro que numa das casas eu acabei indo sozinha. E a pessoa também não era crente, o marido frequentava, né, terreiros, essas coisas, e tinha uma presença maligna muito grande. E quando eu comecei a orar, eu não me lembro de ter sentido a presença do adversário tão perto de mim como naquele dia. Era quase como se eu pudesse pegar, de tão forte. Mas maior era aquele que estava comigo. Amém? Então é isso que eu tenho que entender. Uma outra vez eu fui na casa de uma irmã para orar, ela não estava liberta ainda, eu não sabia. Minha irmã me convidou para ir, eu fui, vamos lá na casa de fulano, que ela está passando por umas lutas e tal, vamos. Quando eu comecei a orar, manifestou e veio para cima de mim. Veio me pegar mesmo. Só que na hora que ela pegou, eu segurei os pulsos, eu comecei a orar, eu dei um cair por terra. O diabo é atrevido. Mas você tem que ter confiança no Deus a quem você serve. Amém. Ele não está brincando, não. O diabo não está brincando de ser diabo, não, gente. A palavra diz que ele sabe que tem pouco tempo. Então ele veio à terra com uma grande ira. E se você não está enxergando essa ira toda, olha para esses países que estão em guerra. Tá feio a coisa. As pessoas matam brincando. Os governantes, aqueles que deveriam proteger a população, liderar a população para crescer, para se desenvolver como nação, são eles que gastam bilhões em armamentos para destruir um contra o outro, se degladiando. Governo contra algumas facções ficam se degladiando ali e mandando bomba de um lado para o outro, e todo mundo sabe quem está ganhando com isso? O adversário. O diabo, porque as almas estão indo, os soldados de um lado estão indo para o inferno. Um mata o outro e o diabo está só lá, ó, ceifando. Venham para o inferno. Ele está fazendo uma grande colheita de almas. São vítimas do adversário. Eu não posso ir para lá, mas tem gente que vai, então vamos orar por eles que estão lá.
visando o seguinte: não são simplesmente você olhar para o governo fulano de tal, para o partido tal, para o grupo tal, para a religião tal. Não, são almas que estão sendo destruídas, e o diabo usa tudo isso. Já houve uma guerra das cruzadas, que eram os católicos contra os protestantes. E naquela época houve uma guerra muito grande, a batalha era uma guerra santa. Um matando o outro, em nome de Deus. Na época da graça, não estou falando da época da lei não, estou falando da época da graça, na dispensação da graça, depois de Jesus. E o diabo ceifando almas. Ele anda ao nosso derredor. Ele anda ao derredor de todo cristão. Pedro não estava falando dos que estavam lá fora, não. Ele está falando ao nosso derredor também. É conosco. No outro lado, ele anda ao redor mesmo. Ele anda dentro do coração muitas vezes, ocupando a mente, deixando a pessoa alienada. Porque uma pessoa que faz as atrocidades que você vê cometer por aí, o diabo não está ao derredor dela não, está no coração. Ele está na mente mesmo, levando a pessoa, conduzindo a pessoa. Às vezes você conversa com uma pessoa e você vê um demônio em forma de pessoa. Eu acho que todo mundo aqui já teve essa experiência de conversar com uma pessoa e perceber que aquela pessoa está literalmente endemoniada. Ela está falando, conversando no seu sentido, né? Aparentemente no seu sentido. Você percebe que a pessoa está endemoniada, está sendo usada pelo diabo. Uma pessoa que comete algumas barbaridades que você vê por prazer. Às vezes, por exemplo, a pessoa assaltou, a pessoa não reagiu, a pessoa foi lá, entregou tudo. Aí o bandido, falou bandido tipo masculino, mas tem homem e mulher fazendo isso, ela vira para trás e dá um tiro. Você não vai ganhar nada com isso. Ao contrário, ainda é burro, porque se você parar para pensar, aquela pessoa que foi assaltada hoje, se você deixa ela viva, ela ainda vai trabalhar, mas você assalta ela de novo. Tem gente que faz isso. E o bandido, por perversidade, por maldade, vai dar um tiro. Às vezes mata, às vezes aleja, às vezes deforma, ou bate, começa a bater. Depois que já assaltou, já levou tudo, começa a bater na vítima. E deixa a pessoa lá, espancar, paulada, pedrada. Maldade, perversidade de coração. São pessoas que já estão nas mãos do maligno. Ou que, vamos colocar diferente, que ainda estão nas mãos do maligno e que podem ser libertas. As pessoas querem normalmente imaginar o bandido morto, né? Apregou isso. Bandido bom é bandido morto. Bandido cometeu certos erros, vai para a prisão perpétua. As pessoas não conseguem visualizar encosta, por favor. As pessoas não conseguem visualizar que uma alma pode ser resgatada, que uma alma pode ser mudada, que Deus pode fazer uma obra e tirar a pessoa das trevas e trazê-la para a sua maravilhosa luz. As pessoas não conseguem enxergar isso. Elas olham para a pessoa. Você me fez mal? Então você é ruim, você não presta, você tem que ser excluído da sociedade. Mas a palavra de Deus nos mostra diferente, mostra o quanto as pessoas são usadas pelo diabo, né? E Jesus não tirou não, Jesus chamou um e a palavra diz que Judas era um diabo. Pedro, num certo momento, Pedro não era um diabo, mas num determinado momento ele foi repreendido por Jesus. Para trás de mim você me serve de escândalo. Estava falando com o Espírito que estava atuando na vida de Pedro naquele momento, porque ele se deixou levar. Então até um crente, até uma pessoa que conhece a Jesus, ela pode sim se deixar levar pelo maligno. Nós só precisamos tomar cuidado com isso, estar atento. Peraí, eu não vou me deixar usar. E também não vou ficar a vida inteira assombrada com o diabo. É isso que eu quero que você guarde hoje na sua mente. Não se deixe perturbar, não se deixe intimidar pelo adversário da tua alma. Ele está aí, essa é a missão dele. Quando você vai em algum lugar, que você vê alguém fazendo alguma coisa, você fala assim: puxa, fulano está sempre fazendo isso. Mas é a missão dele. Você pode
fica ali impedindo a pessoa de entrar. Às vezes você quer resolver alguma coisa, não pode. Ele está ali, é a missão dele. Você não tem que ficar bravo com ele, ele ganha para aquilo. Aquele que liga para você, né, que trabalha no call center, aquele telefonista que fica ali chato todo dia te cobrando, não adianta você xingar, não. É um pai de família, uma mãe de família, é um jovem que está estudando para pagar a faculdade. Ele trabalha naquilo ali. Ele trabalha para aquela empresa, a empresa paga ele para que ele possa divulgar o nome da empresa. Você vai ficar bravo com ele? Não, ele ganha para aquilo. Ele precisa desse salário. E quantas pessoas que você conhece que trabalham com isso, e ligam, e quantos deles ouvem desaforos absurdos? Alguns são usados, eu conheço, mas uma grande parte não é não. Eles estão ali, eles têm que ser persistentes, senão são mandados embora. Mas se a pessoa fica com raiva do funcionário, é a mesma coisa que você ficar com raiva da pessoa que está sendo usada pelo diabo. Ela precisa de oração. Ela é um instrumento nas mãos do diabo. Você tem que orar pela vida dela, clamar pela vida dela, porque ela está sendo usada. Ela precisa de salvação, precisa de libertação. Um dia Deus teve misericórdia de nós, Ele se lembrou de nós e nos livrou. Hoje vamos orar pelos outros que ainda estão aí. Porque o teu adversário é o diabo. Coloca isso na tua cabeça. Quando você chegar nesse entendimento, você não vai ter tanta raiva das pessoas. Você não vai guardar tanta mágoa no coração. Você vai conseguir se libertar das suas mágoas. Porque a mágoa é o quê? É um sentimento de pesar muito grande que você tem por conta da maldade que alguém te fez. Agora, se eu reconheço que aquela pessoa foi simplesmente um instrumento do adversário, eu não vou olhar para aquela pessoa com raiva. Eu vou olhar para aquela pessoa com pena e vou com misericórdia e vou orar pela vida dela. E eu vou então direcionar aquele feito ao diabo. Foi ele que fez, foi ele que comandou, foi ele que articulou, que fez com que a pessoa articulasse aquilo no coração, ou que planejou, ajudou a pessoa a planejar aquele mal. Então a palavra diz, em primeiro lugar, a palavra diz, sede sóbrios. O que é uma pessoa sóbria? É uma pessoa que não está sob o efeito do álcool, ou seja, a pessoa está lúcida. Ela está em pleno uso das suas faculdades mentais. Sede sóbrios, e aí vem, vigiai. Se eu estou atenta, se eu estou ligada no que está acontecendo, se eu estou com a minha mente perfeita, eu posso vigiar. Eu vou ter condições de vigiar. O que é vigiar? É você olhar detalhadamente. Você anda na rua, normal. Às vezes você está na porta de uma loja, esperando alguém que está dentro da loja fazendo alguma compra, e a pessoa que fizer a compra, você vai ficar aqui fora, pegar o ar, está muito abafado lá dentro. Você está ali fora, normal. Você não está nem prestando atenção quem entra, quem sai muitas vezes. Está distraído, às vezes no celular, ou pensando lá em alguma coisa que você tem que resolver. Do teu lado, do lado de fora da loja, tem um segurança. Será que ele está tão distraído quanto você? Certamente que não. Ele está observando quem entra e quem sai. Que tipo de sacola a pessoa tem na mão. Que roupa que a pessoa entrou, se ela não vai sair mais gordinha. Porque tem gente que entra em loja e sai gorda, né? Não comeu nada lá, vai sair gordinha da loja. Tem gente que já entra na... Quando a pessoa entra na loja com uma roupa muito larga, os seguranças já vão ficar mais atentos. Com a mochila, eles ficam mais atentos. Porque eles sabem que aquela pessoa pode levar naquela sacola, na mochila, algum pertence da loja. Se a pessoa vai numa loja de roupas e ela vai provar roupa com uma roupa muito larga, a pessoa tem que ficar ligada quantas peças ela entrou ali dentro, porque daqui a pouco ela pode sair com alguma roupa por baixo. O segurança, ele tem essa responsabilidade, é vigiar. Vigiar significa estar atento a tudo que acontece ao teu redor. Não dá para eu vigiar as pessoas, eu não tenho essa missão, mas eu preciso vigiar no mundo espiritual. Perceber aquilo que está acontecendo no mundo espiritual ao meu redor. Não olhar com olhos naturais, olhar com olhos espirituais. Eu tenho esse poder. Você tem esse poder? Tem? Tem que ter.
Você tem que ter o poder de olhar com olhos espirituais. Deus te dá esse poder. Não é nada demais não. Não é um dom especial não. É você estar na presença dele. Deus começa a abrir os teus olhos e mostrar para você. Quando a gente tem encontro com Deus, Deus mostra para a gente algumas coisas. Você quer ver alguém que não tinha um compromisso com Deus e que Deus abriu os olhos? Agar. Ela, na segunda vez que ela foi embora, primeira vez ela foi expulsa de Sara, o anjo fala com ela, faz ela voltar. Depois ela vai de novo, só que dessa vez é Abraão que a despede e com a autorização de Deus. Logo depois da circuncisão de Isaac, Ismael começa a rir e aí Sara fala: pô, deita fora essa mulher e seu filho, porque ela não vai andar com meu filho não. Abraão fica triste, era o filho dele também. Mas Deus fala com Abraão: pode fazer o que Sara está falando, porque eu vou guardá-lo. Então Abraão, em primeiro lugar, ele manda Ismael embora com Agar, sabendo que Deus havia de guardá-lo. A palavra diz que ele coloca nas mãos dela pão e água. Certamente também tinha coisas para alguma ouro, prata, alguma coisa, para que onde ela chegasse ela pudesse recomeçar a vida. Mas para o deserto, para o caminho ali que ela estava seguindo no deserto, ela não tinha de comprar nada. Acabou a água, ela falou: eu vou morrer, meu filho vai morrer, eu vou ficar de longe dele. Foi lá para longe, cerca de um arco, tiro de arco, longe. E aí ficou de frente, só olhando o filho dela de longe, guardando o filho dela de longe, vai morrer. E aí o anjo aparece com ela e fala com ela. E depois que o anjo fala com ela que ela não ia morrer, que Deus ia guardá-la, ela vai na direção do menino e os olhos dela se abrem. E ela enxerga uma fonte, onde ela bebe, dá de beber ao menino, e ela ainda enche o odre e segue o caminho até o deserto de Parã, onde ela cria o filho, e depois vai para o Egito pegar a mulher para o seu filho, porque ela é egípcia, certamente foi lá na parentela dela pegar uma mulher para Ismael. Mas ele não é criado no Egito, ele é criado no deserto. Ele é flecheiro, ele atirava flechas, era essa o trabalho dele, né? Então, quando eu me lembro dessa passagem, eu me lembro, ela não tinha compromisso com Deus, mas naquele momento ali ela clamou. Ela conviveu com Abraão e Sara. Abraão era um homem temente a Deus, ela aprendeu que Deus ouvia. Ela viu Deus agir na vida de Abraão. Então naquele momento ela clamou ao Senhor e Deus falou com ela, Deus enviou um anjo, falou com ela e ainda abriu os olhos dela para que ela visse aquilo que ela não estava enxergando. Então Deus mostra assim para a gente o mundo espiritual quando há necessidade. Porque nós, irmãos, eu não tenho dúvida alguma de que nenhum de nós suportaria ficar enxergando o que está ao nosso redor no mundo espiritual. Você não teria condições de ver, mesmo os anjos. Porque a gente tem aquela visão de anjo, aquela figura bonitinha, né, que você vê nas igrejas, aquela imagem que às vezes não fala, não, um homem bonito com a veste azul, mas nem sempre o anjo aparece assim não, às vezes a aparência dele é muito forte. Quantos que a palavra diz que desmaiaram? Daniel uma vez ficou 10 dias desmaiado, você já pensou que é isso? 10 dias desmaiado, não tinha força nele. O anjo teve que pegar e colocar ele de pé de volta, porque ele não estava levantando mais. Então, tanto a presença das coisas de Deus a Bíblia usa uma expressão terribilíssima, que é muito terrível, muito forte. E no mundo espiritual, então, quanta coisa feia no mundo espiritual da parte do adversário, quantas coisas feias nós iríamos ver. Não estamos prontos para ver tudo. Então Deus nos mostra aquilo que é necessário, aquilo que é importante para que eu veja e me resguarde de certas situações, me resguarde de passar por certos lugares, de andar em certos lugares, me resguarde também para obedecer mais a palavra do Senhor e entender o que Deus quer para a minha vida. Então você só tem que vigiar e estar atento. Esteja atento. Procura conhecer, procura perceber o que está acontecendo no mundo espiritual ao teu redor, para que você venha ser um instrumento de Deus. Para que você também enxergue o quanto Deus está contigo. Às vezes a gente não percebe. Pedro saiu,
Estava indo embora lá, e no caminho, quando o anjo saiu de perto dele, ele percebeu que ele tinha visto uma visão. Ele não sabia o que estava acontecendo, era real, isso não era. Depois que o anjo se apartou dele, que ele compreendeu que ele tinha estado com o anjo ali. Mas ele pelo menos obedeceu. Só foi entender depois, porque na hora acho que ele não estava pronto para entender aquilo. Deus faz isso com a gente muitas vezes. Mas aí ele percebeu que Deus havia enviado o anjo para livrá-lo daquele lugar. Então que Deus possa, em todo tempo e em todo instante, nos abrir os olhos e que nós estejamos sensíveis para ver isso. Não sede sóbrio, vigiai, porque o adversário vosso, porque o diabo vosso adversário anda em derredor bramando como leão. Tá? Então eu já falei da questão do bramar como leão. Esteja atento, não perca a tua direção. Não deixe que o adversário, depois de bramar, tire você da posição em que Deus te colocou. Não permita que o diabo venha te tirar do propósito, do caminho. Lembra de Pedro sobre as águas? Ele começou a caminhar. Jesus está na minha frente, estou caminhando sobre as águas, cheio de disposição, colocou o pé para fora do barco, pisou na água, não afundou. Deu outro passo, não afundou, continuou a caminhada. Só que ele olhou para o vento que era forte. O vento no meio da noite, soprando forte ali no barco. Aí ele teve medo. O rugido do leão. É quando vem a luta, quando vem a adversidade, quando vem a perturbação e a opressão na tua vida, que você fica olhando para ali, esquece que quem está na tua frente te chamando é Jesus. É Ele que está na nossa frente nos chamando. Vem comigo. Mas aí eu paro para olhar para o vento, eu paro para olhar para a tempestade, eu paro para olhar para a maldade de fulano ou ciclano ao meu redor. Esther, ela estava no palácio. Quando veio a ordem, ela continuou no palácio. O primeiro que ela não entendeu muito bem o que estava acontecendo. Quando Mardoqueu manda dar aviso a ela, que o eunuco chega e fala para ela, ela fica lá, não, mas eu vou. Eu não posso me apresentar diante do rei. Aí o Mardoqueu explica a situação para ela, como diz o povo aí, manda real para ela. Aí ela se posiciona. Havia uma lei para matar os judeus. E ela era judia, podia morrer também. E podia ver o povo todo morrer. Ela tinha ali uma responsabilidade. Então ela deixou de olhar para o que estava acontecendo e foi buscar o Senhor. 3 dias e 3 noites jejuando e orando. Aí Deus deu para ela uma estratégia para que ela viesse se livrar de Amã e de toda a maldade que ele havia planejado contra os judeus. Foi no joelho. Não foi chegando no ouvido do rei, não. Foi no joelho primeiro. Aí ela estava 30 dias sem ver o rei. Não adiantava ela chegar falando mal daquele que era o primeiro ministro do rei. Ela tinha que ter estratégias. Então primeiro ela venceu em oração. 3 dias e 3 noites. Ela, as servas dela, o povo que estava na fortaleza, todos eles jejuando, todos eles orando. E aí Deus deu para ela uma estratégia. Primeiro você vai se aproximar do rei. Aí ela se aproxima do rei. Faz um banquete, manda chamar Amã também, já que ele era primeiro-ministro. Porque aí ele fica também confortável. E você, quando está confortável, você relaxa. Você baixa a guarda. E Amã baixou a guarda, começou a se sentir o tal. E do que ele se sentiu tal, começou a tramar contra Mardoqueu. Olha como é que Deus começa a agir quando a gente ora. Amém. Quando a gente compreende que a nossa batalha não é carnal, ela é espiritual. E aí Amã baixa a guarda, o rei Assuero revê a sua rainha, aquela mulher bonita, e aí fica ali. Depois, um outro momento, ela faz então uma nova reunião, um novo banquete. E no segundo banquete, sim, Deus já tinha trabalhado no coração do rei Assuero durante a insônia, para que ele lesse o que Mardoqueu tinha feito de bom. Deus já tinha trabalhado no coração de Amã, deixado ele fazer o que né? Se ele quis se entregar ao diabo, então ele teve tempo ali de receber mais instrução do diabo ainda. E de procurar o seu próprio mal. Preparar a forca na qual ele é evidente ser enforcado. Ele não sabia, mas ele preparou para ele mesmo. Então Deus começa a trabalhar. Porque havia uma mulher que tinha sido determinada a orar. Não olhe para o tamanho do teu adversário.
A gente escuta tanto falar isso, né? Diga, não diga para Deus que o seu problema é grande. Diga para o seu problema que o Deus a quem você serve é grande. A gente fala tanto isso, mas na hora que o problema começa a crescer, e às vezes nem é maior que você ainda não. Às vezes é um problema pequeno e a pessoa já enxerga ele como se fosse grande. Mas tem gente que põe lupa para ver problema. Sabe aquela coisa que você pega e fica assim olhando para aumentar? Tem gente que coloca uma coisa pequena, faz dela um monstro. Uma coisa simples de resolver se você está na presença de Deus, mas que fica grande demais quando você não está. E aí, no verso 9, diz aqui, olha, ao qual resisti firmes na fé. Então o diabo está bramando, está buscando aquele que possa tragar, mas a Bíblia diz, resistir firmes na fé. Você não vai resistir no braço da carne, você não vai resistir no poder da tua língua, você não vai resistir com os recursos naturais, com recursos humanos, você vai resistir firme na fé. Você precisa ter fé no teu coração, você precisa se posicionar diante do Senhor e entender também que as mesmas aflições se cumprem com os teus irmãos do resto do mundo. Então você não é o tadinho não, você não é a vítimazinha não, você é somente mais uma pessoa que está passando por um problema. E tem muita gente passando por um problema. Então se coloca diante do Senhor, deixa Deus agir na tua vida, fica firme na fé, fica olhando para Jesus, põe o teu pé sobre a rocha e caminha. Deus te mandou caminhar, caminha. Ah, tem serpentes e escorpiões no caminho, caminha. Caminha, vai passando, você daqui a pouco você está pisando na serpente, no escorpião, você está matando ele sem perceber, porque você está simplesmente prosseguindo na tua caminhada. Amém? Amém. Graças a Deus.